Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Graça e paz para todos. É uma alegria novamente poder estar transmitindo mais uma palavra de Deus ao seu coração nesta ocasião. Temos colocado como tema: do que o homem está cheio, isso derrama. Novamente, do que o homem está cheio, isso derrama. Queremos fazer leitura da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Tudo o que está cheio pode se derramar, se não existir algum limite, alguma tampa. Quero que imagine comigo alguém subindo uma escada, trazendo um balde cheio de água, e de repente alguém bate nele e aquela água se derrama. Então, se fosse leite, se derramaria o leite. Se fosse óleo, se derramaria o óleo. Se for um coração cheio de palavras boas, boas palavras serão derramadas. O ser humano é comparado a uma vasilha ou um vaso na Bíblia. Tem hora que esta vasilha se encontra vazia, tem hora que a vasilha se encontra rachada, pois é de barro, tem hora que a vasilha está quebrada, pois é de porcelana. Com muita frequência encontramos vasilhas que têm aranha por dentro, pois a vasilha está abandonada, e outros lugares a vasilha está com escória, porque ela nunca foi purificada, nunca foi refinada. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 24, versículo 11, encontramos o profeta falando de uma panela enferrujada. Diz assim: então a porás a panela vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundície no meio dela, e se consuma a sua escuma. Bom, a intenção nesta ocasião não é falar da vasilha, mas do conteúdo que estas vasilhas podem estar trazendo dentro dela. Quero chamar a sua atenção para 4 tipos de vasilhas, 4 tipos de pessoas que, quando derrama o conteúdo que está dentro de si, é muito desagradável. A primeira vasilha que nós queremos fazer menção nesta ocasião é aquela vasilha cheia de chocarrice. É tão desagradável quando alguém sem sabedoria estraga um ambiente, derramando da sua boca lixo, torpeza, piadas carregadas de chocarrice. Você sabe o que é a chocarrice? Chocarrice é fazer comentários e brincadeiras que ofendem a pessoa em sua moral. Mesmo que eu tenha intimidade com determinada pessoa, eu jamais poderei fazer chocarrice. Se a pessoa está fazendo chocarrice minha ou de uma terceira pessoa, o que eu devo fazer é repreendê-la para que pare de fazer esses comentários maliciosos e estas brincadeiras de mau gosto. Tem muita gente por aí que se deleita com piadas de duplo sentido, piadas que falam da moral para ficar rindo do ser humano, do seu companheiro, do seu irmão em Cristo Jesus. Você, como servo do Senhor, não pode ser assim. Existe outra vasilha que está cheia de imprecações. Salmo 10, versículo 7 diz: a sua boca está cheia de imprecações, de engano e de astúcia, debaixo da sua língua há malícia e maldade. Sabe o que é imprecações? É o mesmo que você desejar a uma pessoa praga, esconjuro, maldição, antipatia, aversão e repulsão, entre outras. Você não pode conjurar ninguém. Você não pode amaldiçoar ninguém.
Você não pode permitir que a tua boca seja cheia com palavras de imprecações. A tua boca tem que ser uma fonte de água limpa. A terceira vasilha que quero fazer menção nesta ocasião é aquela que está cheia de guerra, palavra de guerra em seu coração. Salmo 55, versículo 21 diz: as palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Eu conheço muita gente assim, que quando ele abre a sua boca, ele começa a derramar palavras de guerra, palavras de ofensa, palavras que faltam com o respeito, com a educação. Principalmente se você tem um atrito, um conflito com uma pessoa, contraria uma pessoa que tem essa guerra no seu coração, isso ela vai derramar. A quarta vasilha que quero fazer menção está em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Agora, coloque bastante atenção. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se mencione entre vós, como convém aos santos. Também diz o apóstolo Paulo: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Há uma palavra nova aqui, e é uma vasilha que muitos vivem ela. O seu coração está cheio de parvoíces. O que significa parvoíces? Tenho algumas palavras aqui que são sinônimos de parvoíces: lorpice, parludice, palemice e patetice. Ou seja, uma pessoa que não abre a sua boca com sabedoria e não faz uma obra com sabedoria, mas faz com patetice, com parvoíce, sem sabedoria, sem prudência, sem cuidado, sem cautela. E outras pessoas derramam palavrões, e nós queremos nesta ocasião mostrar como você pode viver uma vida sem chamar palavrões. Como não chamar um nome feio ao dar uma martelada no dedo. Bom, tem pessoas que nem sabem usar o martelo, mas diante de qualquer outra circunstância difícil, pode ser tentada a lembrar e a dizer palavras do outro tempo. Que droga, que ódio que me deu, essa porcaria. Todas estas expressões precisam ser tiradas da tua linguagem, da tua boca e do teu coração. Como eu faço então? Você pode estabelecer um filtro para a tua linguagem. Olha que salmo lindo eu tenho aqui, Salmo 149, versículo 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios na sua mão. O texto está dizendo que na minha garganta eu tenho que ter louvor, e na minha mão eu tenho que ter a palavra, a Bíblia Sagrada, essa espada de 2 fios. E não é qualquer tipo de louvor que eu devo ter na minha garganta e na minha boca, mas os altos louvores de Deus. Uma garganta assim não precisa de tampa, não precisa ser purificada. Uma garganta assim pode derramar louvores ao nosso Deus. Estamos vendo como deixar de falar palavrões. Limpe o interior do teu coração. Limpe o interior dessa vasilha. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não pode sair. Mas só palavras que sirvam para a edificação das pessoas. Cada vasilha tem um propósito. Uma panela tem a função de cozinhar alimentos dentro dela. E não pode uma panela estar lá debaixo do motor do carro para parar aquele óleo preto queimado que sai do motor. Isso Tiago, o apóstolo irmão de Jesus, disse: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Eu não conheço, pelo menos. E creio que não existe em nenhum lugar do mundo uma fonte que vá jorrar dois tipos de água. Tiago continua falando: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e uma água doce. Se você foi escolhido pelo Senhor, como foi o apóstolo Paulo, para ser um vaso escolhido, esse vaso tem que ser apenas para as coisas do Senhor. Esse vaso tem que ter apenas um propósito. E o propósito é que esse vaso esteja cheio de palavras boas. Que este vaso seja agradável quando ele derramar o louvor, os altos louvores do Senhor. A outra solução seria colocar uma tampa nesta vasilha. Um freio, um limite. Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Então, vasilha que está aberta, ela pode servir para criar mosquito da dengue e para derramar palavras pecaminosas, palavras de maldição, palavras que causam tristeza no coração do ser humano. Assim que você pode colocar uma tampa e não revelar como o tolo que revela o seu pensamento a um instante, mas aquele que é sábio se cala, aquele que é sábio guarda até o fim. Se você é uma nova criatura, como diz a Bíblia, aqueles que estão em Cristo, somos nova criatura, precisamos ter então uma nova vida. Nova criatura canta cânticos novos. O teu coração já foi convertido, já foi transformado pelo Senhor? Salmo 40, versículo 1 ao 3 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos. Muita gente conhece apenas até aí. Mas logo vem outro versículo: e pôs um cântico novo, ou pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. No idioma espanhol, coloca a palavra aqui logo, e pôs logo um novo cântico na minha boca. Logo quando? Logo quando conheci o Senhor. Logo quando comecei a frequentar a igreja, logo quando fui perdoado meus pecados, um novo cântico foi colocado na minha boca. É tão lindo a gente ver por aí irmãs, irmãos cantando, derramando o seu coração com hinos, com cânticos, com expressões poéticas. Isso é muito agradável. Nova criatura fala coisas boas. Provérbios 15, 28 diz: o coração do justo medita no que há de responder. Ele pensa, ele medita, ele analisa, mas a boca dos ímpios jorra coisas más, jorra coisas cruéis, jorra coisas feias. E a pergunta é: o teu coração já conheceu o Senhor? Você já se converteu ao Senhor? A tua boca já está jorrando coisas boas ou ainda continua jorrando coisas más? Nova criatura fala com sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Você está buscando no Senhor a fonte da tua sabedoria? Ou você ainda está agarrado lá do tempo da tua avó, nas crendices e nas superstições?
Você ainda fala em macumba e crê na macumba e menciona essa palavra? Ou a fonte da tua sabedoria vem do Senhor? Se você é uma nova criatura, você deve falar com sabedoria. Se você é uma nova criatura, deve falar coisas divinas, como esse versículo de Provérbios 16:10. Nos lábios do rei se acha a sentença divina, e a sua boca não transgride quando julga. Aonde você encontra uma boca assim? Nos lábios do rei. Ali se acha a sentença divina e a sua boca não transgride quando julga. Somos mais que filhos do rei. Somos feitos em Jesus Cristo, reis e sacerdote, para reinar com Ele para sempre. Assim que na tua boca também tem que haver palavras divinas. Temos um lindo exemplo de algo que foi derramado exatamente na cabeça de Jesus por uma mulher. Vamos ler aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3. E estando Jesus em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Aleluia! Você conhece a história? Judas fez um cálculo que aquele perfume que havia sido derramado poderia ser vendido e dado aos pobres, vendido por 300 dinheiro. Cada dinheiro daquele representaria um dia de trabalho. E se calculamos 300 dias de trabalho, estamos falando 15 meses de trabalho. 1 ano e 3 meses de trabalho, derramando um perfume precioso, caríssimo, na cabeça de Jesus. Toda aquela casa ficou completamente impregnada com aquele cheiro gostoso, aquele perfume que havia sido derramado na cabeça de Jesus. Você pode derramar hoje palavras boas. Você pode derramar graça nos teus lábios. Você pode derramar um bom testemunho, como nós temos os exemplos aqui na Bíblia Sagrada. No Salmo 45, versículo 1, o salmista dizia: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Oh, que lindo é essa palavra, que lindo esse coração e essa língua que é pena de um destro escritor e esse coração que ferve palavras boas. Se o teu coração está fervendo palavras boas, não se preocupe em derramar. Muitos glorificarão ao Senhor pelo teu testemunho, pela tua palavra, pelo teu conselho, pela tua comunicação, pela tua conversa. Logo encontramos no mesmo Salmo 45, versículo 2, dizendo: tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Este é um salmo messiânico, está falando de Jesus Cristo, que é o mais formoso dos filhos dos homens. Mas sabe o que fazia Jesus Cristo ser o mais formoso dos filhos dos homens? Era a graça de Deus que estava nos seus lábios. Se os teus lábios também contêm a graça de Deus, deixa que esta graça se derrame através dos teus lábios. Derrama então através dos lábios esta graça, essa alegria, essa bênção para com as pessoas que estão perto de você. E por último, o Salmo 71, versículo 15 diz: a minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Todo dia derramando através da sua boca o quê?
justiça e salvação. Não haverá momento difícil, não haverá frio nem calor, não haverá momento de dor e nem de escassez, não haverá momento de pobreza, nem momento de luta, nem momento de dificuldade. Você vai derramar a abundância do teu coração. Isso é o que está falando a palavra do Senhor no texto que nós lemos no início. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Você é um homem bom? Então tira desse teu coração estas palavras boas. Se o teu coração ainda não está completamente bom, peça ao Senhor que Ele vai fazer esse milagre e o teu coração será transformado, o teu coração será convertido e logo você vai poder dizer como o salmista no Salmo 45, agora sim, Ele está fervendo com palavras boas. E quando você der uma martelada no seu dedo e doer, você não vai dizer um palavrão, senão que você vai dizer, aleluia, sou diferente agora. Não perdo a paciência, não grito, não derramo palavrões, não derramo palavras ofensivas na minha boca, mas a minha boca agora é um instrumento para glorificar o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.